Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Vamos bater um papo sobre um tema que não é polêmico, mas é um tema atual que aflige, aflige e mostra uma tendência psicossocial que nós temos visto na juventude, né? Principalmente relativo às mulheres, às jovens mulheres ou mulheres de uma forma geral, que tem ainda o sonho e o desejo de casar ou viver uma relação estável, né, com o homem. Veja bem, eu gostaria de frisar antes que esse vídeo é numa visão heterossexual, que é a minha e a minha única experiência na área. Então por isso que é um vídeo para mulheres cristãs, sejam elas católicas, evangélicas, protestantes e heterossexuais, simplesmente porque é a área em que eu tenho algum tipo de experiência e que eu possa vir a agregar. Sobre as outras opções e condições, eu não posso fazer juízo de valor, porque eu não tenho experiência na área, né? Então, pontuando essa nossa informação, começando dessa premissa do público que nós estamos buscando e tentando ter uma interação. Você, jovem, que já percebeu que existem hoje movimentos que eu chamo psicossociais, que tendem alguns para uma situação mais radical para o machismo e mais radical para o feminismo. Não vou chegar no mérito, não vou entrar no mérito de cada um, porque cada um é uma opção em que essas pessoas que fazem parte desses grupos, fez para si mesma, e é sua liberdade de seguir isso na sua vida. Isso é incontestável. Cada um tem a liberdade e o direito de escolher o que quer fazer da sua vida, e ninguém tem que opinar assim ou censurar de alguma forma. Cada um faz o que quer e também tem que ser responsável pelas suas escolhas. É simples. Pessoas adultas vivem desta forma. Mas você, jovem, que nutre aquele sonho, né, que você tem desde a tua criação, que é uma criação baseada na filosofia judaico-cristã, de você se casar. Você tem na sua família, seus avós casaram, seus pais, seus tios, e você às vezes tem essa realidade dessas pessoas ainda com o casamento, e você gostaria de casar, mas você tem observado que o universo social está muito difícil de você encontrar rapazes e homens que possam ser assim, candidatos que lhe atraiam em vários aspectos, né? E aqui o que muitas mulheres dizem, que eu conheço, é uma frase assim, uma expressão: não tem homem no mercado, não existe mais homem. Bem, é uma visão relativamente verdadeira. Por um certo ponto, né, existem homens ainda heterossexuais, mas o que elas querem dizer, e eu sei fazer a leitura, no fundo, quando elas dizem que não há mais homens, não há mais homens decentes para ter uma relação afetiva, um relacionamento afetivo de qualidade, duradouro, e que traga uma certa prazer e felicidade. Elas não estão erradas. Na verdade é que não existem, mas eles estão escassos. É sobre isso que nós vamos falar. Veja bem, uma coisa, desculpe, uma abordagem que o psicólogo Jordan Peterson fala é muito interessante e é verdadeira. Ele diz que isso faz com que nós venhamos a refletir que o casamento não é para ser feliz, ele é para dar estabilidade. Obviamente que se você não vai casar para viver num martírio, diariamente vivendo de infelicidade em infelicidade. Não, isso também não existe. Mas o homem e a mulher que pensam em casar, eles não podem ter uma visão até infantil e muito romântica de que o casamento vai ser uma plena felicidade, um conto de fadas. Ele não vai ser. A própria dinâmica diária do casal
traz às vezes dificuldades, traz decepções. Quando os filhos forem inseridos na relação, a dificuldade financeira aumenta, a dificuldade de você poder administrar o seu tempo fica um pouco mais proeminente, porque você tem pouco tempo para fazer muitas coisas, você tem que trabalhar, você tem os seus filhos para cuidar também, ou para acompanhar na criação, você tem o seu marido, você tem várias coisas. Então, ou seja, a vida às vezes vai ficando estressante. Por que eu posso falar isso? Porque eu fui casado por 21 anos, tenho uma filha que é médica, casada, tenho um filho que é economista, já noivo, e tenho um caçula que é ainda adolescente, que a gente está vendo e fazendo uma preparação na carreira, no futuro dele, o que seja, no que ele vai ser como ser humano. Mas veja bem, esse ponto que eu falei agora para você me ajuda, não é que me credencia, me dá total credibilidade que seja inabalável, não, mas me ajuda a poder te ajudar, porque eu acabei de falar para você, eu tenho uma filha médica que é casada, e eu acompanhei o processo. Ela é uma moça cristã, o processo de como foi. E ela é casada há muito tempo? Não, ela casou há 1 ano atrás, ela tem 26 anos. Então é uma moça relativamente nova e ela passou por todo essa trajetória desde o namoro, e ela resolveu noivar naquela... Muitas pessoas noivam porque é bacana, social, outros acham que é uma coisa retrógrada. Ou seja, ela decidiu, é uma opção dela, e viveu um relacionamento de namoro e noivado, e depois culminou no casamento, já está casada há mais de 1 ano. Há pouco mais de 1 ano. Então veja bem, a jovem que é extremamente romântica nos dias de hoje, ela vai começar a ter choques de decepção. Por quê? Se ela tem essa criação judaico-cristã mais tradicional, e ela é uma mulher heterossexual que deseja casar, ou ter uma relação estável, um casamento, mesmo que tenha... e toda mulher, geralmente, que tem esse pensamento, ela gosta da cerimônia. Isso não está nada de errado, é como se fosse aquele sonho da Cinderela, que a mulher tem desde pequena, desde nova. Por isso a gente abordou o tema como a Cinderela no divã, que seriam essas mulheres de 25 a 32, nessa faixa etária. Claro que não é estritamente essa faixa, ela pode se delongar um pouco para menos, um pouco para mais, mas vamos botar aí um limitante, mulheres de 23, 25 a 32, 33, que estão ainda buscando essa opção. O que acontece? Vocês estão realmente numa empreitada difícil. Como vocês falam, e com uma certa razão, não existe mais homens. Ou seja, o homem naquela concepção que você foi criada e viu que o seu pai, seu avô, seus tios, que foram homens também assertivos, ou seja, que viveram dentro de uma relação com as suas esposas, e obviamente, como eu falei agora, não era uma relação de contos de fadas. Vocês, nas suas casas, presenciaram, de repente, situações de atritos entre seus pais, né? Situações que eles passaram de aperto financeiro, situações de desgaste, um problema de um filho doente, ou seja, mas no cômputo geral a relação foi assertiva. Não foi um sonho em que o casal, o homem fica vestido de príncipe e ela de princesa, e eles ficam bailando no salão eternamente, com músicas lindas e pássaros. Eu não estou debochando, mas você vê, uma pessoa romântica, extremamente romântica, ela tende a sofrer. Porque hoje os valores foram deturpados, você não vai encontrar muitos homens com essa visão. Eles, como estão os homens hoje, eu posso dizer porque eu sou homem e observo, eles estão de uma forma, não todos, veja bem, uma coisa que a gente pode frisar, se fossem todas as mulheres numa condição assim, que está muito ruim, e todos os homens numa condição muito ruim, ou seja, de uma forma que não tem mais saída, esse vídeo se encerra aqui, porque assim, ó,
é o apocalipse dos relacionamentos, acabou. Não, existe ainda um grupo de homens e de mulheres que são mais tradicionais, que têm uma visão judaico-cristã, que desejam casar, né? E isso não está nada de errado, porque assim, da mesma forma que a pessoa é mais liberal e não quer isso, quer viver uma vida com outros parâmetros, ela pode fazer e é livre para fazer. E ninguém tem o direito de questionar ou de fazer qualquer crítica, da mesma forma que essa pessoa que tem essa visão mais liberal não tem o direito de fazer crítica e ridicularizar a outra que tem uma visão mais conservadora, cada um dentro da sua psique, dentro da sua filosofia de vida, né? Mas veja bem, você está numa empreitada difícil porque realmente existem poucos homens que têm, hoje em dia, uma visão de casamento, até porque, vejamos, esses movimentos psicossociais, que eu chamo assim, né, que são os ultramachistas do MGTOW, Red Pill, PUA, que alguns, não todos, eles não são todos iguais, mas alguns beiram a misoginia, ou seja, detestar a mulher. Eles ficaram ressentidos, são homens de certa forma, ficaram um pouco ressentidos e blindados com o que eles dizem que o ultrafeminismo fez com eles, digamos. As mulheres só têm direitos na justiça, pensão alimentícia, guarda compartilhada não existe, ou seja, eles estão reclamando disso aí e estão dizendo que a relação com a mulher ficou impossível. Da mesma forma, mulheres ultrafeministas, né, que eu digamos assim, vamos classificar os dois grupos, não dizendo que esse está certo ou está errado, mas estamos pontuando as realidades. Elas também, de certa forma, dizem que os homens não valem mais nada, não tem jeito, que os homens são potencialmente agressores, estupradores. Quer dizer, elas têm razão parcial, porque existem alguns homens que fazem isso, mas não são todos. Da mesma forma que o pessoal do movimento MGTOW, Red Pill, PUA, diz que todas as mulheres são extremamente feministas ou extremamente desonestas. Quer dizer, eles estão errados. Estão errados porque é generalizado. Qualquer movimento ou opinião que generaliza, ela está atendendo ao erro, porque existem pessoas que estão numa posição intermediária, pela sua criação, pelas suas convicções pessoais, e são as pessoas, às vezes, mais tradicionais, né? E tem esse sonho. Então vamos ver, vocês estão numa situação difícil de encontrar homens numa agulha no palheiro, no universo que não existem mais homens quase com os seus valores. Vamos lá, o que a gente estava conversando. Como é que estão os homens hoje, de uma forma geral? Muitos homens héteros, e eu vou dissecar isso porque eu sou homem, e homem não tem negócio de mimimi, de ficar chorinho. O homem é homem e tem que escutar. Um homem adulto tem que escutar. Assim, tem que escutar porque é o seguinte, tem que estar diante da realidade. A gente não pode... Muitos homens foram criados de uma forma ruim, mimados. Essa geração que está aí, sem limites, e eles têm uma tolerância muito baixa com a situação que não lhes seja agradável. E eles exercitaram isso muito tempo em casa, sendo agressivos. Quando se diz não, quando ele recebe um não, ele é agressivo. Ele pode não necessariamente agredir fisicamente, mas ele vai xingar, vai ofender, vai ficar com uma fúria, vai atirar objetos, vai... Então muitos rapazes tiveram essa falha na criação, criados sem limite, criados sem uma pessoa que chegava ali. Por exemplo, eu sou um homem de 55 anos, o meu pai ainda é vivo. Na época eu não tinha esses arroubos. Quando eu iniciava, digamos assim, uma rebelião, uma revolta, porque ele rapidamente aplacava isso. Hoje temos uma situação que os pais já não podem tratar ou assim criar os filhos da forma que eu fui criado. Eu não vou chegar nessa abordagem, isso não é da minha alçada, porque eu não sou do Ministério da Educação, então não tem nada a ver com essas diretrizes. Mas eu digo o seguinte, no meu tempo, ponto, esse é um fato, eu tinha um regramento muito maior.
Eu era, assim, impedido de ter atitudes extremamente agressivas ou revoltadas, ou atirar objetos, ou partir para agredir meus pais. Absolutamente não. Eu era reprimido e era, digamos assim, reprimido que eu falo nessa pulsão, nesse desejo agressivo, e tinha uma fiscalização do meu pai, que era figura masculina, e acabou. Era aquela regra. Isso não me fez virar um homem cheio de problemas, não me fez pegar arma para matar ninguém no shopping center, não me fez odiar as mulheres, os homens, não, ele me colocou limite e me ajudou a ver o que, por exemplo, na vida profissional, se você pegar meus outros vídeos aí, como você pode ver no vídeo, pessoas seguindo o seu próprio caminho, eu trabalhei na Petrobras por 31 anos, ou seja, por que eu estou falando isso? Eu sou um engenheiro que trabalhei na Petrobras por 31 anos. Eu tive uma vida acadêmica e prestei um concurso, entrei numa empresa de grande porte e vivi dentro de uma corporação por 31 anos, dentro de quê? Regras, disciplina, e de certa forma fui bem sucedido porque eu me aposentei e consegui ter uma carreira. Então, por quê? Pela própria criação que eu tive, ela me ajudou muito, porque eu tinha regras. Eu já estava acostumado desde novo, porque tem uma hierarquia, tem pessoas que estão acima de você hierarquicamente, existem regras na instituição, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, que você tem que seguir, e a pessoa que não se adequar àquilo, ela vai ter problemas. Isso é para todo mundo. Na sociedade já é assim. Se existem as leis penais e a pessoa não pode roubar e ela rouba um carro, se ela for pega, ela vai ter problemas. Ainda mais hoje que tem câmera para tudo quanto é lugar. Ou seja, se você não seguir a regra, você vai ter problema. Então, voltando ao nosso foco, existem rapazes que não estão em condições de ter um relacionamento saudável, porque eles não têm limites. Outra coisa, a promiscuidade está campeando. Por quê? Mais uma vez, rapazes héteros, por terem uma oferta muito grande de mulheres em relação aos homens, essa é a nossa realidade, vão para as resenhas, vão para as baladas, as festas, claro, são jovens, e eles já perceberam que no universo amostral tem muito mais mulher do que homens, e a liberalidade está maior. Isso aí, não estou criticando, é uma realidade, é a situação do momento, é uma realidade social que nós estamos passando, é uma evolução da sociedade, ou seja, as pessoas na verdade sempre tiveram liberalidade, você vê até desde os romanos, só que na nossa sociedade brasileira isso era um pouco velado, eram as festas de alta sociedade, depois, isso há 50 anos, 60 atrás, vamos voltando, 40, vocês vão vendo que a situação vai ficando mais liberal, ou seja, então rapazes que têm essa visão de que existem muitas mulheres, muitas opções, eles por não terem mais um vínculo para a questão de relacionamento, eles vão viver uma vida, desculpe a expressão que parece que é piegas, mas assim, que é grosseira, mas assim, ele está no self-service, entendeu? Ele sai com uma mulher aqui, ele sai com uma outra ali. Hoje existe uma expressão que vocês sabem muito bem, que é o PA, né? Que é o amigo sexual, vamos dizer assim, a tradução do PA seria amigo sexual, que vocês sabem que não é, mulheres inteligentes, mas que tem muitas mulheres que fizeram a sua opção. Ou seja, elas vivem a vida dela e quando elas estão, de certa forma, com uma carência, um desejo, ela tem o celular, o WhatsApp do seu PA e ela contacta e fala, poxa, vamos sair, vamos... E ele já sabe, naquela dinâmica entre os dois, que quando ela faz o contato é porque eles vão ter encontros sexuais e os dois vão saciar, né, o seu desejo, até porque eles podem ter uma química muito boa sexualmente, mas depois, assim, o relacionamento é ruim, é uma coisa de amizade, mas não tem condição de viver em casal. Então veja bem, se você é uma mulher que tem essa criação e você não admite ter uma relação com PA, não admite o sexo fortuito em baladas, para você isso não está errado, desculpe, são seus princípios. Então como é que você vai viver nesse universo
nesse universo que você deseja um casamento, mesmo que você até não fale com as pessoas porque você se sente envergonhada, porque as suas amigas ou pessoas vão dizer, olha, você é tola, você vive no século passado, não existe mais isso. Não, existe. Eu falei da minha filha que tem um pouco mais de um ano que casou, né? Então, existem pessoas dentro de grupos, de repente, de religiões, grupos sociais, que ainda têm essa visão mais tradicional do casamento. Mas aí como a pessoa vai se esquivar e passar nesse caminho sinuoso até encontrar o seu parceiro? Primeiro, a primeira coisa que a mulher inteligente, e isso a mulher elas têm muito acima dos homens, eu falo, a mulher tem inteligência emocional muito maior que o homem. O homem ele tem a pulsão sexual tão forte que se ele, isso eu já falei em outros vídeos, se ele não tiver um controle, ele fica bestializado, ele fica como um animal por causa da pulsão sexual. A mulher ela consegue, de uma certa forma, ter uma inteligência emocional e investir muito mais. Se você olhar os bancos das universidades, você está vendo que as mulheres estão, né, tendo mais ascensão, desculpe, tem muitas mulheres nas universidades, muitas mulheres procurando seu desenvolvimento. Isso é ótimo, é um ponto que você deve frisar. Como eu te falei, você primeiro, antes de pensar até no relacionamento, você tem que pensar na tua carreira. Você ter a sua profissão, você ter, né, o seu dinheiro, você ser uma mulher independente. E aí sim, já que você construiu, veja bem, é como um produto, você malha para se manter bem, você vê a sua estética, se você gosta de cabelo com cachos, se você gosta do cabelo liso, se você gosta do seu cabelo louro, ou seja, a mulher já tem essa vaidade intrínseca e ela vai se mantendo bem para que ela tenha uma autoestima boa. E você vê, é toda uma construção, como se fosse um produto. Você está estudando, você está buscando um crescimento espiritual, você está malhando, você se maquia, coloca as roupas bonitas, você está fazendo um produto. Já que o teu produto tem um grande valor agregado, ora, você é uma mulher inteligente, você não vai ficar com qualquer um. Não é qualquer homem que merece essa mulher que deseja até casar e ter uma família e dedicar o seu amor e sua atenção a um homem, não é qualquer cara desse fuleiro que merece você. Você é uma mulher de qualidade. Mas como é que vai resolver essa equação? Primeiro, a gente acabou de falar, você fez um autodesenvolvimento. E você não pode ficar ficcionada no casamento como, é um sonho, mas veja bem, você tem critérios. A gente fala até aqueles filmes da Sessão da Tarde, né? E a gente vê que são extremamente românticos, que são pessoas que às vezes estão no mercado e se esbarram, e desculpe, caiu aqui um produto, toma, e ali eles trocam olhares e começam a conversar, daqui a pouco trocam um telefone ou contato e nasce um grande amor. Aí você pode dizer, isso é uma situação ridícula. Não, veja bem, tem um fundo de verdade, porque, raciocine comigo, quando você vai para uma balada, para uma festa, se você está sozinha, e aí você pensa, poxa, é hoje que eu vou conhecer o homem, ou aquele rapaz que eu sempre sonhei, veja bem, a tua expectativa está alta. Você está toda produzida. Você está indo para um evento que sabe que vai ter outros homens. Então, psicologicamente, você está colocando o seu sarrafo, digamos assim, que é um salto em altura, né? Um salto com, né? Com o sarrafo. Você está botando o sarrafo lá em cima. Você está botando o nível, digamos assim, de expectativa muito alto. E aí você pode se frustrar. Você pode, às vezes, por ser mais tímida, esperar uma abordagem do rapaz, e ele também é tímido e não abordou lá na festa, no evento. Ou o rapaz que abordou você era um cara que fumava ou bebia muito e estava já alcoolizado e grosseiro segurando em você e você não gostou. Ou seja, você se decepcionou porque você colocou uma expectativa alta. Essa situação hipotética do supermercado ou da livraria ou o que seja, ela pode acontecer porque você está desarmada. Você está com um jeans, vestida informalmente, você não está pensando em encontrar alguém ali, você foi na livraria, você está no mercado, você está tomando um café, e aí houve esse contato, você estava totalmente assim, não presa num arquétipo, num modelo ideal de homem que vai ter
tudo performando alto, que não existe. Não existe esse homem que performa nota 10 em tudo, todos os quesitos. Mas aí o que acontece? Por você não estar presa nessa expectativa, você conheceu um cara ali legal, bacana, e aí vocês puderam interagir depois, saíram para tomar um chopp, ou o que seja, conversar, almoçar, e aí foi crescendo um interesse. Ele não precisa necessariamente ser um homem lindo, um galã, até porque, veja bem, uma coisa que a gente pode te aconselhar, homens extremamente lindos, né? Bota aí um cara, uma pinta de galã de Hollywood, um jogador de futebol lindo que tem lá da Inglaterra, bonitão, alto. Esses homens, se têm um poder aquisitivo bom, eles são homens que que têm um fácil acesso às mulheres. Raciocínio. Então, se você às vezes pode também, é o que eu falo para você da questão de você se amar, você tem que ficar atento que não necessariamente é impossível para você estar conhecendo um homem extremamente bonito, com vários predicados. Olha, é bonito, estudou, tem um bom emprego, mora bem, tem um poder aquisitivo bom, educado. Mas você tem que ter cuidado, que às vezes esse cara, ele é um cafajeste camuflado. Ou seja, ele tem um acesso muito grande às mulheres. Se ele perceber que você é uma mulher bonita, que se cuida, cheirosa, ele fala, opa, por que não? Mais uma para minha coleção, né? Rimou, e é verdade. E ele vai fingir um arquétipo de que é galante, que é romântico. Fala até nome pretenso de filhos que ele gostaria de colocar, e hoje em dia a gente tem muito esses nomes que estão na moda, que é o Enzo e a Valentina. Eu estou até abrindo uma brincadeira aqui, mas ou seja, ele vai, se ele perceber por ele ser um cara muito astuto e ter muita experiência em ter relacionamento com mulheres, ele vai perceber, sendo um homem inteligente com predicados, opa, essa é do tipo romântica, eu vou me fazer de um pretenso, né, candidato que tem também os mesmos valores, sou romântico, falo até de nome de crianças, e eu tenho um sobrinho lindo que eu fico com ele, mas ele na verdade está querendo envolver a mulher para ter sexo, relacionamento sexual fortuito. E aí depois que ele saiu alguns meses, ou algumas vezes que ele teve o sexo, ele vai começar a fugir de você como um fantasma. E você achou que encontrou seu príncipe encantado, tinha resolvido sua vida, estava feliz, e de certa forma, essas pessoas, estamos falando de mulheres se desenvolveram, então o outro ator é um homem. Sempre vai ser um homem, porque estamos falando de relações heterossexuais. Na verdade, esse homem que faz isso, ele é um estelionatário, emocional ou sentimental, um estelionatário sentimental. Ele brinca e aplica fraudes sentimentais nas pessoas sem o menor escrúpulo, porque ele não quer nada com ninguém. Ele já viu que ele tem um grande sucesso com as mulheres, porque ele desenvolveu técnicas e tem arquétipos reais. É um cara alto, malhado, bem educado, com uma boa aparência, se veste com boas roupas, e ele já conseguiu fazer a leitura. Quando a mulher é muito tímida, ele vai numa abordagem. Quando a mulher é mais expansiva, ele vai com outra abordagem. Mas aí o que a gente está falando? Ué, mas é que você está dizendo aí, coroa barbudo. Não, tem homem? Tem, mas você tem que ter cuidado. Você tem que ter critério. Já que você tem esse pensamento, né, de ter um casamento, de ter uma relação estável, e você é uma mulher, que é a nossa premissa que a gente partiu, que estudou, que está estudando, que tem um bom emprego, uma boa carreira, que está buscando, né, tudo isso, que malha, que se cuida, ou seja, está se desenvolvendo como pessoa, espiritualmente, você tem que ter cuidado com isso, não sendo ingênua. E aí, digamos que você realmente conheceu lá na sua igreja, lá num evento da universidade, um evento do trabalho, qualquer coisa, até no próprio supermercado, como a gente falou, ou na cafeteria, você conheceu um rapaz. Vá testando a vida, isso eu já falei em outros vídeos. Ninguém consegue representar um papel indefinidamente. Se você é uma pessoa inteligente
e não deixa o teu coração. Você viu, conversou 1 hora, meia hora com o cara, você já falou, nossa, 15 minutos, é esse cara e o seu coração está aberto. E não age assim. Porque se a pessoa é um ator, ele não está, né, com aquela intenção que você está, a vida vai ensinar, ou seja, situações vão aparecer. Por exemplo, se tem um garçom e ele vai ser grosseiro com o garçom, se tem um manobrista, ou alguma pessoa que está ali, digamos, numa situação que ele julgue que é subalterno em relação a ele, e ele for extremamente arrogante, você já começa a ver, opa, esse cara não é isso aí, né? Agora ele não está fazendo isso com você porque vocês estão começando agora, ele está querendo te encantar, porque ele quer ter relacionamentos sexuais, porque na cabeça dele ele pode pensar, como ele é um homem promíscuo, opa, essa aqui é certinha, tem poucos parceiros, dentro da idealização dele de lobo mau, de pegador, né? Ou seja, ele não quer saber, é uma pessoa estelionatária emocional, porque ele não quer saber a consequência que vai dar em você. Se você vai entrar em depressão, ficar muito triste, desiludida, não vai querer ir para o trabalho, estudar, ir para a faculdade, porque você perdeu o seu grande príncipe encantado, que nunca foi seu príncipe. Ele vive aplicando esses golpes em várias mulheres. Muitos aplicam até golpes financeiros, né? Porque ele faz aquele arquétipo, mas aí ele já se direcionaria a mulheres com outra situação, que são mulheres que já têm uma carreira já sedimentada, com bom poder aquisitivo, e ele já está tentando mulheres com outra faixa etária, que não estão dentro da nossa Cinderela, né? Que a gente brincou aqui, são mulheres de 23, 25 a 32, 33, uma faixa assim. Ele quer mulheres mais maduras, que já têm uma estabilidade financeira, e ele vai... foram pegos casos, você está falando, pô, você está delirando. Você vê na internet vários casos de homens que eram Dom Juans, que aplicavam golpes financeiros. Porque depois que ele envolveu a vítima, ele começa a dizer, poxa amor, eu estou com um problema na transferência do meu banco e eu tenho um negócio de ouro que eu vou perder. Aí a mulher está envolvida, mas quanto é que é, amor? Você poderia... Ele tem uma conta fantasma, é claro, uma conta, né, que ele usa para fazer retiradas. Não, eu precisava só de 30 mil para... Poxa, é um negócio muito bom, é um carro muito bom, que o cara está com preço muito bom porque o cara está apertado. Ou seja, a mulher transferiu aqueles 30 mil, nunca mais vai ver, e o cara vai sumir. Mas voltando então... Você é uma pessoa inteligente, se blindou aí sobre isso. Você não pode estar cética totalmente, porque se você está cética quanto aos homens, acabou o assunto. Não existe homem nenhum decente, acabou. Você não vai se casar com um homem, ou seja, a gente está falando mais uma vez de relacionamentos heterossexuais. Você não vai casar com nenhum homem, não vai noivar, não vai viver uma relação estável, porque não existe homem. Ou seja, se você não está totalmente cética, existem ainda homens, você vai procurar conhecê-los com critério. O homem, ele tem um comportamento, de uma forma geral, o homem comum, que gera muito em relação ao desejo sexual. Ele vai sendo atraído. A mulher que é inteligente, ela vai envolvê-lo emocionalmente, ou através de uma simpatia, digamos, de um diálogo em que ela não reclama. Porque veja bem, tanto homem ou mulher, a pessoa que reclama, ninguém quer ficar próximo. Ela é simpática e assim, ela vai sugestionando ao homem que o sexo com ela possível é um prêmio. Ela é uma mulher diferente, uma mulher de princípios, uma mulher que estudou, uma mulher, né? Ou seja, não é fácil, não é qualquer homem que vai ter um relacionamento sexual com ela. Então ele fica atraído por esse desafio. Os homens são atraídos por desafios, né? O homem gosta de achar que está no controle. A mulher inteligente, ela não disputa, ela na verdade é quem tem o controle, mas ela, de uma forma persuasiva, faz com que o homem ache que ele tem o controle, mas a palavra final e a decisão final é dessa mulher inteligente, que ela vai com carinho. Não, amor, pensa por isso aqui, não é melhor? Você tem razão com isso. Aí ele vai, como você falou, mas na verdade é a opinião dela. E ele vai dizer, então vamos fazer isso, porque ele é o homem,
tem que ter a decisão final. Ela submeteu a ele e, na verdade, ponto para ela que a decisão que prevaleceu foi a dela. Então, mulher inteligente, você está numa selva em que você não tem, dentro desse teu objetivo está difícil, mas ainda existem esses homens. E você vai ter que ter esses critérios, esse cuidado, mas o que acontece? Você não pode fazer isso ser a razão da sua vida. A razão da tua vida é a tua edificação como pessoa. O que você está estudando, a tua parte espiritual, a tua parte física, você está malhando o seu cabelo, as roupas, todo um desenvolvimento, as suas amizades, né? Uma saúde emocional, psicológica. E aí você é um produto de qualidade. Você não está desesperada vendo o homem, mas você também não acha que o homem é uma porcaria. Ué, se você acha que o homem é uma porcaria, por que você quer ter um do seu lado? Se você acha que o homem é tudo igual, por que você está escolhendo? Você pega o primeiro que passar. Não é. Você é uma mulher inteligente, sabe que não são todos os homens que não valem nada e que todos os homens não são iguais também é uma mentira. E você está buscando esse homem diferenciado. Mas isso não é a tua opção de vida. Ou seja, se você não encontrar um homem, você vai ficar em eterna depressão. Não, não. Você vai ter atividades que você vai desenvolver e ao longo da vida, até pelas tuas atitudes e a validação que você dá a si mesma, é como se fosse um produto, mais uma vez, de alto valor agregado, você vai ser uma pessoa que vai ter atratividade, uma pessoa magnética, em que homens que têm a mesma relação de pensamento e afinidade vão buscar você. Os outros que são os galinhas, os cafajestes, eles vão tentar, mas como você é uma mulher astuta que já viu que ele é um produtozinho, um cara mentiroso, ele vai ver que tem uma certa resistência, que não conseguiu, ele não está a fim de perder muito tempo, ele já vai partir para outras, porque se você tiver o acesso do WhatsApp desses homens, que são os galinhas, os pegadores, se você por alguns segundos, ou um minuto, tivesse acesso à lista dele de endereçamento, tem várias mulheres que ele conversa. Ele fica tentando, e aí naquele dia não conseguiu sair com aquela, com o fim de semana ele vai para outra, ou ele tem os amigos que vão fazer a resenha e vão outras garotas, e ali, ou seja, a vida dele não é relacionamento. Então esse cara não serve para você. Se você quer casar, ter um relacionamento sério, esse cara não serve para você. É um problema dele como ele toca a vida dele, mas ele não está alinhado com o teu objetivo. Então se você se valorizar, se você se blindar, vai falar, pô, mas mesmo assim está escasso. Realmente, mas você vai ter critérios. Porque mais vale você ser uma mulher que momentaneamente está sozinha, mas está saudável emocionalmente, psicologicamente, tendo uma carreira de sucesso, avançando, se desenvolvendo, do que você se envolver emocionalmente com uma pessoa tóxica e você desenvolver doenças psicológicas, emocionais, se degradar, né, a sua saúde por causa de um homem idiota que não vale a pena. Um cara cafajeste, um homem grosso, um homem agressor, que nós temos visto muito desses homens, né? Que são, por quê? Como a gente falou no começo do vídeo, homens que não foram criados com limites. Então, quando ele entra em atrito, ele não tem um mínimo de dialética, de diálogo, ele quer fazer valer a vontade dele, a força. Então, se você já percebeu que o homem é assim, você vai evitá-lo. Não precisa confrontá-lo, xingá-lo, você vai, como uma pipa, como um balão de gás, fugindo. E ele vai tentar falar com você, olha, agora eu não posso, tá? Depois você vai fugindo no WhatsApp. Não precisa nem bloqueá-lo. É um balão que ele não consegue pegar mais, que foi para a atmosfera, e aí ele vai cansar e vai desistir. Então, esse papo não é um papo de conquista, não é um papo de a fórmula mágica, mas é um papo para você ver que existem ainda mulheres, sim. Eu citei o exemplo da minha filha, que é recente, e eu conheço outras mulheres que estão casando. Não é feio você ter o sonho de casar, não é ridículo você ter o sonho de casar, de ter uma cerimônia, de ter convidados, parentes. Isso é um sonho e um desejo teu,
Ninguém tem nada a ver com isso. Não é ridículo, não é ultrapassado, ainda existe, mas você tem que ter critérios para selecionar esse teu parceiro. E veja bem, assim que ocorrer essa condição que você encontrou o seu parceiro e tem muitos pontos assertivos, é justamente isso que a gente tem que ver. São muitos pontos assertivos, mas não é uma coisa plena, não é um sonho, um conto de fadas. A relação a dois é difícil, tem desgaste, mas no cômputo geral, no somatório total, no resumo, é positivo. A relação é boa, mas não é uma relação de conto de fadas. Se você assim pensa, você ainda é uma adolescente ou uma garota que está vendo vestida como uma princesa da Disney, vestida como uma Cinderela e com aquela roupa de fantasia, ainda não amadureceu que a realidade entre homem e mulher adulto pode ser muito prazerosa, mas tem de sabores. Então o papo que eu queria bater com você era esse. Um abraço, tudo de bom.